Vamos fazer um exemplo simples de um verificador de paridade no DigitalJS. Eu abri aqui, né, o site do DigitalJS, digitalJS.tilk.eu. Digitei aqui o nome do arquivo, que vai ser verpar, vou dar a criar o arquivo. Para fazer o nosso verificador de paridades, eu vou primeiro criar um módulo que vai ser um gerador de paridades, que ele vai ter uma entrada que vai ser um vetor de logic. Vou fazer um verificador de paridades que recebe uma entrada D de dados de 3 bits, né? Que é quando eu faço aqui entre colchetes. Aí eu coloco o índice maior, 2 pontos, o índice menor, fecho colchetes. Isso aqui vira um vetor do tipo logic. E eu vou ter só uma saída, que eu vou chamar de P, que é a paridade. E é bem simples, porque o cálculo da paridade vai ser os bits, né? Quando eu faço D entre colchete 2, eu estou acessando o bit 2 do D. Aqui eu acesso o bit 1 e aqui eu acesso o bit 0. Né? E eu estou fazendo aqui a operação de ou exclusivo. Então esse aqui é um gerador de paridade. Se eu mandar rodar, ele gera aqui do lado. Eu posso testar, colocar em binário aqui, testar aqui 1, 0, 1. É para gerar paridade par. Né? 1, 0, 1 vai dar 0 na saída. Se eu colocar 1, 0, 0, é para dar 1 na saída. Né? Tem aqui, né? Ficou verde aqui a saída. Tá bem aqui a saída verde. Mas esse é o gerador de paridade. Vou fazer agora o verificador de paridade. E eu quero fazer o verificador aproveitando o código do gerador, para facilitar a minha vida. Então, meu gerador de paridade, eu vou ter 4 entradas, tá? Do 3 ao 0, que eu vou chamar de D. E essas entradas são do seguinte tipo: a entrada D3 é a paridade, e do D2 ao D0 são os dados. Né? Então, é como se eu tivesse recebido já uma palavra de 4 bits com a paridade calculada, e eu só quero saber se essa paridade, né, se essa palavra está correta. E aí eu vou ter aqui uma saída que vai indicar o erro, se teve erro ou não. Então como é que eu faço? Eu vou criar aqui um sinal P, para guardar um valor, daqui a pouco a gente vai ver que esse valor é esse. E eu vou aproveitar o modo gerador de paridades e vou criar uma instância dele, chama essa instância de G. E aí, para eu poder fazer a instanciação, tem algumas formas de fazer isso em System Verilog. A forma que eu acho mais prática é você listar, embora não é a forma que seja mais clara, listar os sinais que você quer conectar no circuito que você vai criar na ordem com que eles foram declarados no módulo. Então, eu vou primeiro declarar um vetor de 3 bits, que é do D, do 2 ao 0. E aqui eu vou usar o P, que vai pegar a saída do gerador de paridades. Então, isso aqui ele está instanciando um módulo gerpar e conectando a entrada no D dos 2 ao 0 e a saída do P. Depois que eu já tenho uma paridade calculada, o meu erro ele vai ser o quê? Ele vai ser um ou exclusivo entre a paridade calculada, que é P, e a paridade recebida, que fica em D3. E aqui eu faço o fim do módulo, end module. Se eu rodar isso aqui, ele vai mudar aqui o circuito, tá? Então eu vou rodar, como é que ficou? Vou dar uma diminuída aqui para poder ver o circuito melhor. Aqui é a minha entrada, vou colocar em binário, então vou colocar, por exemplo, que a paridade é 1 e ele recebeu 001 de dados, então fica 1001. O que é que ele faz? Ele pega essa entrada e divide em duas partes. Uma parte aqui vai ser do bit 0 ao 2. Essa parte do bit 0 ao 2, ele vai jogar nesse circuito gerador de paridades, está aqui, ó, gerpar. Né? Se você perceber, ó, lá no código, ele está deixando amarelo a seção do código que gera esse circuito, que é a linha 7. Ele calcula as paridades, gerando um novo bit paridades. Eu pego esse bit paridades e uso uma porta short, que está aqui, para comparar com o bit D3. Porque, em tese, essa palavra aqui, ela tem dados e paridades, e a paridade fica no bit 3. Ele faz a comparação. Se eles forem diferentes, 0. Se forem iguais, 1. Então, aqui no caso, eles são iguais. Desculpa, se eles forem diferentes, 1. Se eles forem iguais, 0. Então, aqui eles são iguais, a saída é 0. Se eu adicionar um bit aqui mais em 1, que vai dar errado a paridade, né? Então, a paridade vai dar errado. Ele adiciona aqui, ó, verdinho, indicando que teve um erro, né? Que teve uma falha e ele calcula esse erro aqui. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de você fazer um circuito que utiliza uma instância de um subcircuito. Né? Então, é muito chato você ter que reescrever código, então você pode reaproveitar
circuitos, criando uma hierarquia de circuitos, né? Um circuito que depende de um subcircuito, que depende de um subcircuito, e assim por diante. Aí você pode fazer as suas próprias bibliotecas de circuitos para trabalhar. E é isso.